Depois de 764 dias que Ether vem perdendo valor perante ao Bitcoin, pode ser que nós já estamos próximos dessa reversão. Uma reversão onde Ether começa a ter uma performance superior ao Bitcoin. Isso nos dita muito, isso nos dita para onde que nós podemos direcionar o nosso investimento. Afinal de contas, Bitcoin ele já subiu muito forte, né? Nós estamos falando que ele saiu de 16 mil dólares e bateu 73. Enquanto o Ether teve a sua mínima em 800 dólares e hoje ele se encontra na casa dos 2.400. Bom, a gente vai analisar exclusivamente Ether hoje e eu vou te mostrar através de dados como que nós podemos direcionar a nossa estratégia para esse ativo nesse momento. Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para o gráfico do Ether barra Bitcoin, a gente está vendo que ele está em tendência de baixa e já faz um longo período, né? 764 dias. Ou seja, ao longo desse período, as pessoas que ficaram segurando Ether em vez de segurar Bitcoin, por exemplo, elas são totalmente arrependidas, né? Porque se você colocar aqui no gráfico 1/Ether Bitcoin, você consegue ver exatamente quantos Bitcoins ele compra, quantos Ethers você conseguiria comprar com Bitcoin. No começo de toda essa queda aqui, ó, um Bitcoin ele comprava 11 Ethers. Hoje, um único Bitcoin ele compra 25 Ethers. Ou seja, você teria mais do que dobrado a sua quantidade de Ethers se você tivesse ficado exposto em Bitcoin, por exemplo, durante esse período aqui. E agora, nesse momento aqui, você estaria se expondo em Ether, você teria mais do que o dobro da quantidade do ativo. A gente vai avaliar isso aqui, a gente vai falar sobre isso daqui, mas antes a gente vai ver um pouco de análise on-chain para entender qual que é o momento do Ether, por exemplo. Olha só, quando a gente analisa, por exemplo, o NUPL, a gente consegue identificar as fases do ciclo, entender em que momento nós estamos, entender se o ciclo já aconteceu ou não, se a gente já vivenciou um longo período de ciclo ou não. A gente não precisa ficar naquele achismo de o bull market ainda nem começou ou a capitulação nem chegou. É simples. É só a gente olhar para métricas e através das métricas a gente consegue definir o que é capitulação, o que é euforia, o que é bull market, o que é bear market. A gente consegue replicar isso em dados para que a gente não precise depender de achismo. Bom, a gente teve a nossa fase de capitulação cíclica acontecendo lá no final de 2022, tá? Depois dessa fase de capitulação, a gente vivenciou as 3 principais fases ali do mercado, que é a fase de esperança, otimismo e depois de crença. A gente não chegou na última fase do ciclo, que é a fase eufórica. Lá em 2019 também, quando a gente olha para o que aconteceu, né? Puxar um pouco mais do histórico aqui, olha só. 2018, a gente teve a capitulação, depois a gente saiu ali no Corona Crash, a gente subiu e foi embora, vivenciou a nossa euforia. Enquanto a gente não vivencia essa euforia, a gente não considera que o ciclo ele acabou. A gente considera que, cara, a gente ainda tem um espaço para subir, tem uma última pernada para acontecer. Possa ser que a gente volte em fases mais baixas antes da gente vivenciar essa última euforia, mas a gente sabe que o ciclo ele ainda não foi finalizado. O que nós estamos vivenciando, por exemplo, aqui, já vou comentar com você, é um topo periódico que nós temos. Não é um topo cíclico, por exemplo, onde a gente vai, cara, amargurar durante 2 anos ali em quedas bem profundas, beleza? Não é esse o ponto aqui. Mas a gente sabe que olhando para as fases do ciclo de Ether, hoje nós estamos dentro da fase de otimismo. Ether retraiu bastante ali, né? Na verdade, nós estamos na fase de ansiedade, não de otimismo. Otimismo é quando nós estamos subindo. Como nós estamos caindo com o NUPL, nós estamos na fase de ansiedade. E nós sabemos que a gente precisa ter uma reversão majoritária para que a gente volte a subir. Só que essa fase de ansiedade aqui, ela é para os investidores de longo prazo. Quando a gente olha os investidores de curto prazo, eles estão dentro da fase de capitulação. Veja que o investidor de curto prazo é comum com que a gente bata topo de mercado quando o investidor de curto prazo ele está em fase de otimismo. E é comum que a gente venha bater fundo também quando os investidores de curto prazo eles estão dentro da fase de capitulação. Eles já estão em fase de capitulação faz tempo, desde os 3.500 a gente já colocou o investidor de curto prazo em fase de capitulação.
e a gente vai falar tudo isso aqui. A gente está analisando, juntando métricas, juntando dados para a gente entender em que momento nós estamos, como que nós podemos olhar para esse ativo e se nós vamos investir, analisar, acompanhar ou se a gente vai ficar fora desse ativo, por exemplo. Bom, sabendo que estamos dentro da fase de capitulação do investidor de curto prazo, isso daqui é um pouco negativo por conta do panic sell, tá? A gente tem que acompanhar a realização de prejuízo para entender isso daqui também, mas saiba que, obviamente, a gente vai formar fundo dentro da fase de capitulação. Às vezes vai demorar muito tempo para a gente formar esse fundo. Olha só, o bear market que nós tivemos no ciclo passado, que foi o bear market profundo, a gente ficou mergulhado dentro da fase de capitulação durante um longo período, até a gente realmente conseguir sair de dentro dessa fase. Bom, quando a gente analisa as carteiras de Ether, o que elas estão fazendo nesse momento, as carteiras de Ether, elas não estão acumulando de uma maneira agressiva. Quando nós temos as barras azuis aqui, nós estamos vendo os grupos de carteiras acumulando. E aqui a gente tem todos os grupos, tá? De 1.000 a 10.000, de 10 a 100 Ethers ali, por exemplo. A gente quer ver um mercado mais bullish dessa maneira, onde todos os investidores eles estão acumulando, né? Onde a gente tem um consenso de que o ativo vai para cima. Quando a gente tem essas regiões vermelhas, significa que a gente tem um consenso de que o ativo vai para baixo, ou seja, não queira ficar exposto quando todas as carteiras estiverem distribuindo, por exemplo. Nesse momento a gente tem mais distribuição do que acumulação, vou mostrar isso para você no próximo gráfico, mas hoje a gente não está em um cenário assim tão claro, um cenário tão forte, por exemplo, de distribuição ou de acumulação. Saiba que a partir do momento que Ether caiu e nós batemos os 2.400 ali, eu vou te mostrar que houve uma leve capitulação aqui nesse dia, a gente começa a entrar com o mercado ali mais indeciso. Se a gente unir as principais carteiras, tá acima de 100 Ethers, por exemplo, aqui, se a gente jogar daqui para cima, a gente consegue ver como que está o saldo dessas carteiras. E o porquê que a gente está capturando as carteiras acima de 100 Ethers? Bom, porque se a gente analisa o ciclo passado, a gente vê que essas carteiras elas aumentaram de uma maneira muito drástica antes da gente ter ali a euforia realmente acontecendo. Depois que a euforia aconteceu, a gente vê essas carteiras distribuindo. Como lá no Bitcoin, a gente também tem um grupo de entidades de 10 a 100 Bitcoins, que para mim são as principais carteiras, aqui em Ether a gente também tem acima de 100 Ethers, por exemplo. E a gente vê que essas carteiras elas voltaram a acumular depois ali, só que essas carteiras elas estão distribuindo. E elas estão distribuindo já faz um longo período, ou seja, isso daqui acaba não sendo tão positivo para esse ativo nesse momento. Você vai entender nessa análise aqui de hoje que nós temos vários parâmetros para Ether e alguns estão nos ditando que nós estamos chegando próximo de uma região final de capitulação. Outros indicadores ainda nos indicam que nós estamos direcionando para baixo. Unindo tudo isso, o que nós devemos fazer é entender qual que vai ser o nosso jogo de Ether. Olha só, você não precisa ficar acreditando que Ether é um bom projeto e você simplesmente comprar, rodar e acreditar que essa parada vai subir. Não é bem assim que eu jogo esse jogo. Eu jogo o jogo de uma maneira diferente. Para mim, quando as coisas estiverem favoráveis, quando o território ele estiver favorável, eu entro no ativo, eu fico exposto. Quando o ativo tiver com um território mais indeciso, cara, eu vou decidir se eu saio daquele ativo ou não, se eu sigo analisando ele ou não. E quando o território está extremamente negativo, eu nem analiso aquele ativo. Eu deixo ele de lado durante o período e depois eu volto para ele. Ether é um dos cases que isso aconteceu. Se você voltar no meu canal há 3 meses, você vai ver que, cara, eu nem comentava mais sobre Ether, eu nem falava sobre Ether. Inclusive, tem vídeos meus aqui há 6 meses falando sobre a morte do Ether. Naquele período, Ether havia morrido para mim, aonde eu nem estava mais analisando aquele ativo. Agora, como as coisas estão começando a mudar, eu volto a olhar um pouco para esse ativo, beleza? Bom, entendendo isso daqui, que nós temos uma leve distribuição das principais carteiras, tá? A gente vai entender em que fase do ciclo nós estamos hoje. Hoje, em Ether, nós estamos dentro de uma fase de bear market. Bear market significa uma tendência de baixa durante um time frame mais relevante, que é dentro de um gráfico diário, por exemplo. A gente consegue identificar que Ether entrou dentro de bear market ali nos 3.300, ou seja, se você tivesse respeitado, por exemplo, as fases do ciclo do ativo, cara, você teria ficado fora de toda essa movimentação de baixa que nós tivemos agora. Inclusive, você estaria fora nesse momento. E aqui que é o ponto-chave.
Se você está fora do mercado, você só tem um único olhar para o jogo, que é um olhar de compra. Por que nós devemos nos proteger antes das quedas acontecerem? Porque quando a gente se protege antes de uma queda acontecer, significa que a gente colocou o caixa para dentro. E significa que quando a queda acontecer, nós vamos estar buscando por um ponto de compra. Se, por exemplo, você não se desfizer das suas posições, você não vai ter um olhar de compra. Muito provavelmente que você vai ter um sentimento de medo, um sentimento de pânico. Olha só, os últimos 2 pânicos que aconteceram no mercado, que foi o carry trade do Japão e sem rule, que foi a recessão dos Estados Unidos, claro, eu simplesmente estava fora. Eu não fiquei exposto naquela movimentação. Ou seja, quando a gente olha para aquela movimentação, tudo bem, está caindo, você não precisa ficar preocupado diante disso, porque você está protegido. Essa é a função de uma proteção dentro de uma carteira, por exemplo. Então, se você tivesse protegido de Ether, quando a gente vem para uma fase de bear market, que é uns 3.300 ali, cara, hoje você estaria simplesmente procurando por compra. Entenda que essas fases aqui, você não quer surfar nem um mini bear e nem um mini bull. O que você quer surfar dentro do ciclo é exatamente quando a gente pega essas fases mais profundas de bull market, por exemplo. Você quer, por exemplo, comprar Ether ali em $170 e você quer se desfazer dos seus Ethers ali em 2.600, por exemplo, sair fora do jogo. Tem algumas operações que elas serão operações curtas e que não vão te trazer grandes resultados. Por exemplo, entrada em 2.700 aqui, ó, e saída em 3.500, por exemplo. Mas saiba que uma dessas saídas vai te prevenir de um longo bear market. Como você poderia ter saído em 3.600 em Ether no ciclo passado e ter reentrado ali nos 1.300. É simplesmente só você respeitar em que momento, em que fase do ciclo você está. Se você fizer isso, você vai parar de acumular grandes prejuízos. Olha só, se você está com a sua carteira cheia de altcoins, se você está com 50% de prejuízo, inclusive se você está com 40% de prejuízo, significa que a sua carteira ela está altamente exposta em altcoins no momento errado. No momento onde a gente está vendo os principais ativos entrando em fases de bear market, como o Ether ele está em fase de bear market. Isso significa que o cenário para as altcoins ele é muito prejudicial. Se você só está acumulando bons projetos, provavelmente você está no prejuízo. E se você já tem mais de 6 meses no mercado, por exemplo, você está devolvendo muita parte do seu lucro por você só estar acumulando bons projetos. Nós estamos vivenciando uma fase muito complexa nos últimos 6 meses. É exatamente esse canal de baixa que nós temos no Bitcoin, e isso está fazendo com que muitas altcoins elas vão para o saco. A gente tem que saber em que fase do ciclo nós estamos para a gente dosar exatamente os nossos investimentos e saber qual que vai ser a nossa direção de exposição. Se a gente vai olhar para altcoins, se a gente vai olhar para Ether ou não. Não é tão fácil assim a gente jogar esse jogo, não é só comprar a queda. Porque se você passar 6 meses comprando, depois de 6 meses o seu capital investido ele já é muito superior ao capital que você vai investir no seu próximo aporte. Isso significa que seu próximo aporte ele não vai diminuir o seu custo médio. Por exemplo, ontem eu mostrei para você, cara, como que está o cenário de Lido. Pessoas que estão acumulando Lido, cara, 92% estão no prejuízo, beleza? Bom, entendendo isso daí, entendendo que fase nós estamos de Ether, a gente olha ali também para as realizações de lucro / prejuízo, tá? Altas realizações de lucro, elas vão nos indicar as zonas de topo. Quando a gente tem essas altas realizações de lucro, aqui a gente já deve começar a ficar fora do ativo, por exemplo. Por que num passado recente aí, mais ou menos há 6 meses, eu falava que Ether havia morrido? Um dos grandes pontos era a alta realização de lucro que nós tínhamos nesse ativo. Aqui eu ainda tinha investimentos em Ether, por exemplo. Daqui, cara, eu parei de investir em Ether. E agora, depois que a gente vê uma diminuição da realização de lucro, agora a gente começa a pensar em entrar nesse ativo. Agora a gente começa a colocar o pé nesse ativo. Porque a gente já tem uma redução da realização de lucro, considerando que a gente chegou dentro de uma fase de capitulação do investidor de curto prazo ali e considerando que a gente teve uma capitulação agressiva. Esse é um dos fatos que ainda não aconteceu dentro do Bitcoin. A gente ainda não teve uma capitulação agressiva após o Bitcoin ter constituído o topo nos $73 mil.
Olha só, Ether em um passado recente houve essa capitulação acontecendo. É uma das maiores capitulações que nós já tivemos? Não, não é uma das maiores, a gente já teve capitulações muito mais fortes, mais agressivas acontecendo em Ether, mas quando a gente olha para esse nível aqui, foi o mesmo nível de capitulação que nós tivemos na formação de fundo duplo ali após The Merge, né, que aconteceu mais ou menos nessa região em agosto de 22, foi quando nós tivemos o The Merge e em seguida ali a gente teve o Ether formando um fundo ali para depois ele subir e começar a performar. Ou seja, essa capitulação aqui, essa venda em prejuízo, ela é um dos pontos chaves pela qual eu começo a olhar para Ether a partir desse momento. Não é só porque eu estou olhando para Ether barra Bitcoin, por exemplo, que eu vou sinalizar que essa é a região de fundo. Bom, quem me acompanha há mais tempo no canal sabe que eu estou comentando sobre essa região aqui, que para mim essa seria a região de formação de fundo do Ether. Se não for, eu estou completamente errado e vai vir buscar uma próxima região. Então, o que eu faço? Eu vou simplesmente ficar iludido, acreditando que aqui é o fundo do par Ether barra Bitcoin, vou colocar todo o meu capital para dentro de Ether? Obviamente que não. Eu vou analisando dia após dia e, inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando exatamente desse dia aqui, onde eu comento que aqui é a possível reversão que nós vamos ter do par Ether barra Bitcoin. Então, se a gente sabe que aqui é uma possível reversão, nós podemos jogar um jogo estratégico dentro dessa região. Segunda vez que nós estamos vindo aqui. E é simples. Se a gente vier perder essa região, a gente vai ter um novo fundo acontecendo lá para baixo. Como quando a gente estava aqui atrás dentro dessa região, para mim, essa região aqui, ela era uma região de fundo também. Esse foi um período, por exemplo, onde eu comecei a aumentar as minhas exposições em Ether, até que a gente vem perder essa região. A partir do momento que a gente perde essa região, estou fora do ativo, o ativo vai lá, tem uma alta bem expressiva, fiquei de fora dessa alta aqui, por exemplo, e foi a notícia ali de ETF, e a gente vê que, cara, se você esperar um pouco mais, o ativo ele respeita aquele rompimento que foi lá atrás. Isso foi movimento eufórico, movimento por notícia, mas ele não consegue dar continuidade nesse movimento. Aqui vai ser da mesma coisa do mesmo jeito eu vou jogar esse jogo. Se a gente chegou dentro de uma região que eu começo a identificar que é uma região de possível fundo, eu vou jogar o mesmo jogo aqui. Eu vou me expor no ativo até que ou ele perca essa região aqui ou ele reverta essa região. E aí eu vou acompanhar. Olha só, investimento ele é um jogo estratégico, não é um jogo de você estar certo ou errado. Por exemplo, eu sempre critiquei Ether durante esses 6 meses, o período que para mim Ether morreu. Muitas pessoas acreditam que por conta disso eu nunca mais vou voltar a investir em Ether. Obviamente que não, é porque aquele período não é favorável para o ativo. Agora, a gente começa a entrar em um período que se torna um pouco mais favorável, eu volto a olhar para esse ativo. Por exemplo, depois de um longo período sem ter Ether na carteira, há 7 dias eu adicionei Ether dentro da carteira rumo ao milhão. Olha só, se a gente vier aqui dentro da comunidade da carteira rumo ao milhão, um grupo ali onde eu mando os alertas, eu mando as movimentações, há 7 dias a gente tomou uma decisão de começar a se expor em Ether. E olha que eu estava há meses sem ter Ether dentro da minha carteira, onde simplesmente a gente comprou Ether em 2.389. Nós diminuímos um caixa que nós tínhamos nessa época e aumentamos a nossa exposição em Ether. E obviamente que a gente vai trabalhar com stop dentro dessa posição. Não é porque eu estou visualizando na minha análise que o mercado ele também vai andar naquela direção. Eu não sou dono do mercado, eu não controlo o mercado. O que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer é analisar, ver os dados, ver a probabilidade. Você nunca tem 100% de probabilidade. Construir uma estratégia em cima disso. A estratégia é que eu vou investir nesse ativo, por exemplo, e cara, quando for a hora, eu vou sair desse ativo. Se o ativo ele não for para a direção que eu espero, eu simplesmente vou estopar as posições também. Eu não vou ficar exposto naquele ativo para ver se a alta ela vai ser infinita ou não. E quando a gente olha, por exemplo, para as carteiras de Ether, a gente sabe as regiões mais chaves, eu te mostrei na data de ontem as regiões mais chaves, que são a concentração de capital que nós temos nos 1.800.
Entre 1.800 e 1.500 a gente tem uma grande concentração de capital, então aqui a gente tem um suporte muito forte, um suporte muito agressivo. O que nós podemos fazer diante? A gente pode começar a olhar para esse ativo como eu estou olhando dentro da carteira 1 milhão, mas obviamente eu me expus nesse ativo não é só acreditando em alta. Eu me expus nesse ativo com uma estratégia clara, que tem um ponto de proteção muito claro. Eu não vou simplesmente ficar acreditando que daqui é para cima. Eu acredito que jogar esse jogo de só comprar e nunca vender, ele é muito simples e muito fácil. Eu prefiro jogar um outro jogo. Afinal de contas, eu tenho que preservar o meu patrimônio. Eu enriqueci de uma maneira simples, utilizando 3 regras. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando, sendo CLT ou tendo uma empresa. Multiplicar dinheiro você multiplica utilizando o mercado financeiro, nesse caso o mercado cripto. E preservar dinheiro você preserva ele utilizando estratégias de proteção. Caso você não utilize estratégia de proteção, você vai ver o seu patrimônio subindo e devolvendo tudo, principalmente quando a ganância começar a falar mais alto e você começar a investir mais em altcoins. Você vai ver que, cara, é 2 palitos para você devolver todo o lucro que você fez pro mercado. Hoje eu jogo um jogo de performance. Se você quiser jogar esse jogo junto comigo, entra para dentro da carteira rumo ao milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página e nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Mas saiba que eu estou diariamente analisando o mercado, construindo indicadores, trabalhando junto com uma engenharia de dados para saber qual que é o melhor momento da gente investir nos ativos e através disso eu tomo uma decisão de compra ou de venda. Você pode simplesmente copiar e colar essas minhas decisões, sem que você tenha conhecimento nenhum em análise de price action ou em análise on-chain e sem que você tenha que assinar essas plataformas para você ter acesso a essas informações. A probabilidade de você ser mais assertivo com todas essas informações, ela é muito maior do que somente você olhar para o price action. Então, eu espero que você entre para a carteira rumo ao milhão e essa é a melhor maneira que eu posso te ajudar. Pensando nisso, daqui para frente eu olho um pouco mais para a Ether, tá? Entendendo qual que é a região chave ali, caso a gente venha perder essa região, para mim o ativo ele fica morto durante um período ainda. Depois eu volto a olhar para aquele ativo. Afinal de contas, eu tenho 24 horas no meu dia, eu preciso direcionar para o que eu vou analisar, para onde que eu estarei olhando, beleza? Lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem ou eu te vejo no final de semana dentro da carteira rumo ao milhão. Forte abraço, tamo junto e valeu!